Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo de otimização com restrições de igualdade. Na aula passada a gente viu o caso em que a gente tinha uma função de duas variáveis e uma função de restrição, ou seja, uma equação de restrição. Agora a gente vai ver uma função de duas variáveis, mantém, só que agora a gente adiciona uma nova equação de restrição, uma nova restrição. Então aqui a gente vai ter duas restrições de igualdade e uma função objetivo de duas variáveis. Então, como é que a gente resolve isso aqui? A gente vai utilizar para maximizar ou minimizar essa função f, e a gente vai usar a função lagrangiana. Então, por exemplo, a gente tem aqui que a gente quer maximizar a nossa função objetivo f sujeita à restrição h, que é a função de x e y, igual a c, e uma restrição L, que também é função de x e y, igual a D. Então aqui a gente faz o mesmo procedimento da função de Lagrange, porém a gente tem que incluir aqui uma restrição a mais. Então a gente coloca mais um multiplicador de Lagrange. Então a nossa função lagrangiana, ou função de Lagrange, L, vai ser função das variáveis da nossa função f, x e y. Aqui eu vou chamar de lambda o multiplicador de Lagrange de H, e eu vou chamar de μ o multiplicador de Lagrange de L. E vai ficar nossa função objetivo menos lambda. Como ele é o multiplicador de H, aqui entra a restrição H, menos C. Menos agora o outro multiplicador, o μ. E agora entra a restrição L, menos D. Então agora ela vai ter quatro variáveis. Então a nossa condição de primeira ordem vai envolver quatro derivadas. Só que dessas quatro, duas a gente não precisa fazer, porque são as duas referentes aos multiplicadores lambda e μ, as duas restrições. Então a condição de primeira ordem desse problema vai ser o quê? CPO. A gente vai ter que a derivada parcial de L com relação a x tem que ser igual a zero. A parcial de L com relação a y tem que ser igual a zero. E a gente tem que as restrições devem ser atendidas, ou seja, isso deve ser válido e também a restrição L. Então tudo isso aqui é sempre avaliado no ponto ótimo, o candidato ao ótimo. Então aqui a gente suprime a notação, mas vocês devem lembrar que isso aqui é sempre nos candidatos, a máximo ou mínimo. Então daqui por diante a gente vai sempre denotar por L de x, essa derivada parcial com relação a x, L de y e as restrições, né? H igual a C e L igual a D. Outra forma de expressar essa condição de primeira ordem é usando o gradiente. O gradiente da nossa função L no ponto de ótimo vai ter que ser igual a zero. Então cada entrada do gradiente é igual a zero. Agora, nesse caso, quando a gente está trabalhando com duas ou mais restrições, a nossa qualificação da restrição vai envolver a matriz jacobiana. Se a gente tem as duas restrições, h, que é função de x e y, igual a c, e L, que também é função de x e y, sendo igual a D, aqui são as duas restrições de igualdade. Então a nossa matriz jacobiana ela vai ser dos pontos x e y, e ela vai ter em cada linha as derivadas parciais de cada função aí, restrição. Então na primeira linha vai ser as parciais de h, que é h de x, h de y,
E na segunda linha, as derivadas parciais de L. Então é L de x e L de y. Então essa aqui é a matriz jacobiana. A matriz jacobiana é a matriz, né, das primeiras derivadas. E a hessiana é a matriz das segundas derivadas. Então aqui a gente tem que essa matriz ela deve ter posto máximo, ou seja, nesse caso, posto igual a 2, nos pontos de máximo ou de mínimo. Então você vai pegar lá um ponto de máximo ou mínimo, por exemplo, x estrela, y estrela, e vai avaliar a matriz jacobiana nesse ponto. Então você coloca x e y estrela em toda a entrada aqui dela. Aí se o posto for 2, esse ponto pode ser, né, o nosso máximo ou mínimo. E antes de ir para o exercício, vamos só aqui ver como é que a gente faz quando a gente tem uma função de duas ou mais variáveis. Então agora a gente quer maximizar ou minimizar a nossa função f, e ela é de três variáveis, vamos supor então, x, y e z. Certo? Então a gente quer essa função objetivo sujeita à restrição h de x, y e z ser igual a c, uma constante. Então a mesma coisa de quando eram duas variáveis, só que você vai ter uma derivada parcial a mais. Você vai montar a sua função de Lagrange, que é de x, y, z, e de um multiplicador lambda, que é referente a essa restrição. Então vai ser f de x, y, z menos lambda, que multiplica h, menos c. Então tem aí o mesmo formato, só que com uma variável a mais nas funções. E aí você vai ter a condição de primeira ordem, vai envolver L de x igual a 0, L de y igual a 0, L de z igual a 0 e L de lambda igual a 0. É mais simples do que quando a gente tem mais de uma restrição. E se a gente tiver n variáveis, vai ser a mesma coisa. Então se a gente for de uma função f de x1 até xn, e a gente quer maximizar ela ou minimizar, sujeito à restrição h de x1 até xn igual a c, a gente vai pegar a nossa função lagrangiana, que é f de x1 até xn menos lambda, que multiplica h, também a função de x1 até xn menos c. E aí as condições de primeira ordem vão ser L de x1 igual a 0, igual ao L de x2, igual ao L de x3, e assim vai até o L de xn. Então todos eles têm que ser igual a 0. E aí o nosso L de lambda também tem que ser igual a 0. Então é bem simples, não tem muita dificuldade, né? Então vai dar mais trabalho, mas o conceito é o mesmo. Então vocês têm aqui essa questão da lista de exercícios 2, que é para a segunda avaliação parcial, que está pedindo para a gente encontrar o máximo, e além do máximo também pede para encontrar o mínimo da nossa função f sujeito a. Aqui a gente vai ter duas restrições. A primeira restrição é essa equação aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 1. Então isso aqui eu vou denotar por lambda, essa restrição. E a outra restrição é y igual a 0. Então vamos denotar isso aqui por mi. Você pode denotar essa restrição por lambda 1 e essa aqui por lambda 2. Para trabalhar sempre com a mesma variável. E aqui a ordem não importa. Não importa se você utiliza primeiro a restrição y igual a 0 ou a outra, tanto faz. Então vamos lá.
Vamos montar primeiro a nossa função de Lagrange. E vai ser o quê? Vai ser uma função L de x, y, z. No caso, a nossa função é de 3 variáveis. E aqui a gente vai incluir os multiplicadores, o lambda e o mi. E ela vai ser a nossa função objetivo, f de x, y e z, menos lambda, que multiplica a restrição x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 1. Menos mi, que multiplica a restrição y igual a zero. Vamos substituir o valor de f. A nossa função f é x mais y mais z ao quadrado menos lambda. E aqui repete, né? O de cima. Então, repetindo o que está ali em cima. Então vamos fazer aqui a condição de primeira ordem. A gente vai pegar L de x, que é a parcial da nossa função lagrangiana com relação a x, vai ser igual ao quê? 1. Os outros termos aqui vão zerar. Menos lambda. Sempre repete, né? O multiplicador e multiplica o que está dentro dos colchetes. E aqui vai ficar só o quê? Só o 2x. E o último termo vai ser igual a zero, né? Porque não depende de x. Então isso aqui tem que ser igual a zero. Então daqui a gente conclui que lambda vezes 2 vezes x tem que ser igual a 1. Então a resolução disso aqui vai ser o quê? O x vai ser igual a 1 sobre 2 lambda, desde que, né, lambda seja diferente de zero. Então a gente guarda esse resultado aqui. X é igual a 1 sobre 2 lambda. Vamos fazer agora a segunda derivada, L de y. E tem que ser igual a zero também. Então vai ficar o quê? 1 menos lambda, que multiplica 2y, menos mi, que multiplica 1. Aqui em cima eu coloquei y igual a zero, mas é y menos zero. Corrijam aqui. E daqui a gente não pode concluir nada, né? Então vamos só reescrever aqui a equação. 1 menos 2 lambda y menos mi tem que ser igual a zero. Então guarda aí essa aí também. E por último, a gente tem que L de z, que vai ser igual a 2z menos lambda, que multiplica 2z, menos zero, né? Então igual a zero. Então daqui a gente vai ter duas soluções. A primeira solução é z igual a zero. Se o z é igual a zero, essa parte aqui é zero e essa parte aqui é zero. Soluciona essa equação. O lado esquerdo tem que ser igual a zero. Ok. E a segunda é z ser diferente de zero. E aí a gente pode cancelar, né? Isso aqui vai ficar 2z menos, ou igual a lambda vezes 2z. Cancela esse com esse. Lambda é igual a 1. Então lambda vai ser igual a 1. Então tomem cuidado na hora de resolver essas equações. E por último a gente tem as duas restrições. A primeira restrição é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado tem que ser igual a 1. E a última condição de primeira ordem é a segunda restrição, que é y ser igual a zero. Então a gente já pode usar essa condição, essa restrição de y ser igual a zero, na equação de cima. Então se a gente substituir o y igual a zero, vai ficar com o quê?
x ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 1. Então aqui a gente vai ter duas soluções. A primeira solução vai ser para esse z igual a 0 e a segunda para o z diferente de 0, ou seja, lambda igual a 1. Então vamos lá. Se o z é igual a 0, então a gente pode utilizar esse fato na nossa restrição aqui. Então, fazendo z igual a 0, a gente tem que x ao quadrado vai ser igual a 1. Se x ao quadrado é igual a 1, então isso quer dizer que o nosso x ele é mais ou menos 1. E se o x é mais ou menos 1, o lambda vai ser o quê? Mais ou menos 1 meio. E aqui a gente tem os nossos primeiros candidatos. Só lembrando aqui que se o y for igual a 0, essa condição aqui vai ser o quê? Se o y for igual a 0. Vai zerar esse termo aqui, vai ficar 1 menos μ igual a 0. Ou seja, o nosso μ é igual a 1. Então, o nosso primeiro ponto vai ser o quê? Eu vou escolher primeiro o x positivo, tá? Então, é x igual a 1, o nosso y é igual a 0, e o nosso z também é igual a 0. E o nosso lambda é 1 meio, e o μ é igual a 1. Então, está aqui o nosso primeiro ponto crítico. O segundo vai ser qual? Vou colocar agora o negativo. X igual a menos 1. O nosso y e o z é a mesma coisa, sempre vão ser 0, nesse caso. E o nosso lambda agora vai ser negativo, menos 1 meio. E o μ é 1 também. Então tá aí os dois primeiros candidatos, vamos guardar eles aí. Agora vamos fazer o segundo caso. Então esse foi o primeiro caso, e o segundo caso vai ser o quê? Se o z for diferente de 0. Se o z é diferente de 0, quer dizer que o lambda é igual a 1. A gente viu aí aqui em cima essa condição. Tá aqui, ó. Se o z é diferente de 0, o nosso lambda é igual a 1. Se o lambda é igual a 1, o x é 1 sobre 2 lambda. Então, o nosso x vai ser igual a 1 meio. Ok? Então tá aí. Se o x é igual a 1 meio, a gente vai naquela restrição, que é x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, porque o y é 0. E aqui a gente substitui o valor de x igual a 1 meio. Se o x é igual a 1 meio, fica 1 meio ao quadrado mais z ao quadrado tem que ser igual a 1. Então, o nosso z ao quadrado vai ser igual a 1 menos 1 quarto e vai ser igual a 3 quartos. Então, o nosso z vai ser o quê? Mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a gente tem mais dois pontos. O z positivo e para o z negativo. Então, o terceiro ponto vai ser qual? Vou pegar o z positivo. Então, é x igual a 1 meio. Y igual a 0. E z igual a raiz de 3 sobre 2. Aí aqui o lambda é 1 e o μ também é 1. E o quarto e último ponto vai ser qual? X igual a 1 meio, y igual a 0 e z igual a menos raiz de 3 sobre 2. E o nosso lambda é igual a 1, assim como o μ. Ok, então a gente tem que avaliar agora esses quatro pontos.
Antes de avaliar os pontos críticos, vamos ver se algum deles não satisfaz a qualificação das restrições. Então vamos montar a nossa jacobiana da restrição, que vai ser a matriz em que a primeira linha são as derivadas parciais da nossa primeira restrição, h de x, h de y, h de z. E a segunda linha é da segunda restrição, que vai ser L de x, L de y e L de z. Aqui a gente tem que a nossa função h, ela vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então h de x é 2x, h de y é 2y e h de z é 2z. E a nossa função L, ela é y apenas. Então L de x é igual a 0, L de y é igual a 1 e L de z também é igual a 0. Então a nossa jacobiana, ela vai ser o quê? 2x, 2y, 2z e embaixo 0, 1, 0. Então essa matriz, nos nossos pontos, a gente tem aqui sempre, né, que o nosso x aqui, ele é sempre diferente de 0. Então a gente vai estar garantindo aqui que essa matriz vai ter posto linha completo, posto linha 2. Então todos esses pontos eles satisfazem, né, a qualificação da restrição. Então tá aqui os nossos 4 pontos críticos. Vamos até escrever aqui. E são os pontos críticos da nossa função lagrangiana. Então vamos avaliar aqui cada um deles. Como a gente não tem condição de segunda ordem por enquanto, para as otimizações com restrições, a gente vai avaliar os valores da nossa função f. Então vamos avaliar o valor da nossa função f no primeiro ponto. Primeiro ponto é x igual a 1, então vamos pegar f de 1, y igual a 0, z igual a 0. 0, 0. Aqui a gente tem que olhar para a função f. A função f é o quê? Vou escrever aqui em cima. Ela é x mais y mais z ao quadrado. Então vai ser igual a 1 mais 0 ao quadrado, que é 0. Então isso aqui é igual a 1. Então está aqui o nosso primeiro ponto crítico. Vamos para o segundo. O segundo é x igual a menos 1 e os outros dois 0. Então é f de menos 1, 0 e 0. Vai ser igual a menos 1 mais 0 igual a menos 1. Vamos para o terceiro. O terceiro é f de x igual a 1 meio, o y igual a 0 e o z igual a raiz de 3 sobre 2. Então vai ser igual ao quê? 1 meio mais 0 mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então vai ser 1 meio mais 3 sobre 4, que vai resultar em 5 sobre 4. E o quarto e último ponto vai ser o quê? F de 1 meio, 0, menos raiz de 3 sobre 2. E vai resultar aqui no mesmo valor de cima, né? Porque o menos vai virar mais e vai dar o mesmo valor da de cima. (5 sobre 4). Então aqui a gente consegue avaliar os pontos. O primeiro ponto, que é 1, 0, 0, é igual a 1. Ok. O segundo ponto é menos 1. O terceiro e o quarto é igual a 5 sobre 4. Como 5 sobre 4 é maior do que 1, quer dizer que esses dois pontos, o terceiro e o quarto, são os maiores desses 4. Então eles são os máximos.
Então isso aqui vai ser o máximo e esse também. A gente pode chamar de máximo global, mas lembrando que é na restrição. E o segundo ponto é o menor deles, é menos 1. Então ele é o mínimo. E o primeiro ponto a gente não sabe, né? Pode ser um mínimo local ou um máximo local, mas a gente não está interessado nesse ponto. Só nos máximos globais e mínimos globais. Então aqui a gente tem o segundo ponto sendo o mínimo e os outros dois, o terceiro e o quarto, sendo o máximo. Quando a gente otimiza com restrições de igualdade, a gente está pegando tanto máximos quanto mínimos. E nesse caso a gente utiliza a avaliação dos pontos, né, para saber quais deles são máximos e quais deles são mínimos. A gente pode fazer uma simplificação desse problema utilizando o fato da restrição de igualdade, a segunda, só envolver uma variável, que é no caso y. Então vamos voltar aqui para o exemplo. Então vamos apagar aqui. Então ele quer o que? Encontre máximo e o mínimo, certo? Ok. Da nossa função f, sujeita à restrição. Só que aqui ele diz que y é igual a 0. Se o y é igual a 0, a gente já pode substituir esses valores antes de montar a nossa função de Lagrange. Porque essa restrição tem que ser atendida. Então, se ela é atendida, o nosso y é igual a 0. Então, a gente teria outro problema, que seria f, que não é mais função de y, é só de x e de z. Então, é f de x, z, igual a x mais z ao quadrado, sujeito a... Agora, a nossa restrição não envolve mais o y, é x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. E aí a gente monta o nosso lagrangiano, que seria x mais z ao quadrado menos lambda, que multiplica x ao quadrado mais z ao quadrado menos 1. E aí a gente faz as condições de primeira ordem. L de x é 1 menos lambda, que multiplica 2x, igual a 0. Aqui a gente vai ter a mesma condição, né, que x é igual a 1 sobre 2 lambda. E o L de z, que vai ser 2z menos lambda, que multiplica 2z, tem que ser igual a 0. E aqui a gente tem também aquelas duas soluções. Z igual a 0. E z diferente de 0, que implica que o lambda é igual a 1. É um pouquinho mais simples, mas também não é tão mais simples, né, do que o caso anterior. E aqui a gente tem que utilizar o fato, né, de que a restrição tem que ser atendida. Então tem que valer isso aqui nesse ponto ótimo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.